Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos na Tua presença, lembrando sempre que a Tua palavra nos ensina que onde dois ou mais estiver reunido em Teu nome, o Senhor estaria presente. Nessa certeza e na confiança de que o Senhor está presente entre nós e nos ouvindo, é que queremos mais uma vez compartilhar da Tua palavra, compartilhar do Teu ensinamento e que o Teu Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós. Na hora que formos falar da Tua palavra, que o Espírito Santo nos oriente, e para que na hora de ouvir, possamos também ouvir com a sabedoria do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua presença se faça presente entre nós e que mais uma vez possamos, diante da Tua palavra, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Principalmente, uma das coisas que o Senhor pediu para que nós fizermos de mais importante, que é amar ao próximo. Por isso, Senhor, agradecemos pela Tua presença entre nós e pedimos, permaneça entre nós durante esse nosso encontro. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós hoje vamos falar sobre a profetisa Ana. E quem sentiu o desejo de iniciar essa partilha, pode ficar à vontade. É bom assim não falar todo mundo ao mesmo tempo, porque pode confundir, não só a gente como a Carol, né? Frazão, na última reunião foi engraçado que tinham duas intérpretes. Aí as duas intérpretes acabaram atropelando uma a outra. Eu falei assim, isso é normal, a gente que fala atropela toda hora é a Carol Rio. E eles também estão se atropelando, foi muito legal. Tinha uma outra surda, né, também. Também. Tinha. Que não Foi muito bom. essa semana. Foi muito legal, foi muito bom. É tanta intérprete, aí hoje não tem nenhuma. É, tem você. Tem você aí, ué. Você aí. Mas para eu falar, interpretar é ruim. Ah, tá. Vai, Graça, começa logo. Você já está com esse caderno aí desde a Eva. Deixa o marido falar. Bom, tá. O que está no Evangelho de Lucas, que fala sobre a profetisa Ana, né? Quando José e Maria vão apresentar o menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Quando passa-se mais ou menos aquele período de chamado resguardo, né, da mulher e tal, que aí vai e leva o menino também, que todo menino homem, que se dizia a lei judaica, teria de ser apresentado no templo e levar a oferta, né? Que era 2 pombinhos ou 2 rolinhos. Então, onde eles encontram o profeta Simeão e a profetisa Ana. E o que se fala é que a profetisa Ana já tinha cerca de 84 anos de idade, tinha sido casada durante 7 anos, era viúva e vivia sempre no templo, a serviço se dedicando a Deus em orações e jejum. E naquele momento, onde o profeta Simeão viu o Salvador, ela também ajudou a divulgar isso entre os presentes que estavam ali. Basicamente, a única coisa que se fala de Ana é isso, né? Que ela era filha de Fanuel. Fanuel, que era descendente da tribo de Asser, filho de Jacó. O 8º filho de Jacó. Filho dele com a escrava de Lia, a Zilpa, né? Então, ela tem uma linhagem forte também, vamos dizer assim. Pode-se dizer que ela é prima de Maria e de José, né? Porque José era da tribo de Judá, Maria também era da tribo de Judá.
E ela, sendo da tribo de Asser, que era irmão de Judá, vem a ser parente deles, né? Talvez não soubesse por isso, mas eram. O pouco que eu li, que eu sei mais ou menos assim, é que a tribo de Asser foi uma das 10 tribos que se afastaram um pouco mais do restante dos israelitas, né? E começaram a ser mais idólatras, né? Adorar falsos deuses, essas coisas assim. Mas houve uma parte deles que se afastou, né? Muitos judeus de cada tribo saíram dessas tribos para continuar adorando o único e verdadeiro Deus. E com isso, e tudo que as pessoas saíam de suas tribos, pelo costume judaico, eles perdiam o direito à herança que cada tribo possuía, né? Então, talvez por isso também que a Ana vivesse direto no templo. Ela talvez não possuísse nada de valor, talvez alguma coisa que o marido tenha deixado, né? Então, ela vivia de algum provento, mas não se sabe muito sobre o marido dela, né? Se olhar também a dedicação dela, né? Era costume do povo judaico, as meninas, a partir dos 12 anos, já poderiam casar-se, né? Assim como os rapazes, né? Os homens poderiam casar-se a partir dos 20, mas a partir dos 12, eles já começavam a andar somente com os pais, tios, avós, já era costume. Então, digamos que ela tenha se casado aos 12 anos. Aos 19, ela ficou viúva. Com 84 anos, esse tempo todo, se dedicando ao serviço do templo. Não é certo esses 84. Os 84, eu estava lendo, os 84 pode ter sido após ela ter ficado viúva. Que aí ela já teria 103, 105 anos, nessa faixa. Isso aí é uma coisa que não fica muito claro, né? Porque na Bíblia diz que ela tem 84 anos, né? Então, pode ser uma coisa ou outra, né? Mas mesmo assim, não deixa de ser bastante tempo se dedicando ali, se entregando totalmente, a ponto de receber o nome de profetisa, né? De estar ali a serviço. Se ela recebeu esse nome de profetisa, então é porque ela também trazia palavras, trazia conforto nas atitudes que ela colocava, né? Então, a gente pode ver, eu pelo menos vi assim, né? Que é um exemplo de entrega, é um exemplo de dedicação, né? Como um exemplo disso a gente teve no final, né? Até o nosso período de recesso aí, vamos dizer assim, irmã Luzia, né? Ela participa há muitos anos, ela está há muitos anos, desde os 13, 14 anos mais ou menos, que ela está no convento, né? A irmã, a Madre Bernadette, que faleceu agora com 101 anos, 102 anos mais ou menos. Faleceu? Faleceu tem mais ou menos vai fazer 2 anos. Ela é a madre fundadora do Convento das Irmãs do Bom Conselho, né? A vida toda dedicada à oração, né? O lema das Irmãs do Bom Conselho é: por eles eu me consagro. É vida de jejum e oração aos sacerdotes, aos bispos, ao Papa, a todo o clero, né? E a obras sociais. Elas vivem integralmente para isso. Então, a profetisa Ana mostra talvez o começo disso, né? Essa entrega total ao templo. Tá? Ela ficou viúva, se não ficasse viúva, se
se tivesse filhos, se isso, se aquilo. Suposições são várias, né? Mas ela estava ali. Ela entrou no caminho de Jesus para mostrar para a gente hoje, né, que você ter uma entrega total, mesmo para o mundo, você sem condições nenhuma, né, você tem uma recompensa. E no caso, ainda hoje é assim lá no povo judeu, né? A mulher viúva e sem filhos, ela não tem, ela é esquecida, ela é largada pela sociedade praticamente, né? E ela não, a profetisa Ana não, estava lá vivendo e fazendo viver o templo. Em momento algum, né, ela, tiro até pela minha vida, né? Apesar da adversidade, né? Ela casou aos 12, 15 anos, aos 19, 20 fica viúva, né? E não... Foram 7 anos de casamento, não foi isso? 7 anos do casamento. E assim, ela, na época, né, se tinha um olhar adverso para as viúvas, e ela, em momento algum, ela culpa Deus pela situação dela, né? Em momento algum, a situação adversa dela a faz culpar o Senhor. Pelo contrário, ela se entrega, né? Ela tem uma entrega maior. Ela vai para o templo e começa a servi-lo, né? A palavra fala, né, com jejuns e orações. Mas eu creio, assim, no meu, tá, gente? No meu entendimento, ela estava ali para servi-lo dentro do que o Senhor precisasse, né? Se fosse o jejum e a oração, seria um ponto, um eixo, né? Mas ela estava ali para servir a quem fosse preciso. Tanto que ela, né? Ela fala de Jesus para todo mundo, né? Ela anuncia, né? Que Jesus, que ela viu Jesus, ela fala de Jesus. Então, para mim, para minha vida, né? É um grande exemplo. A fidelidade, a fé, né? A entrega, a dependência em Deus, né? Porque quantas vezes a gente, no nosso momento de fragilidade, né? Adverso, a gente fica, ai, Deus me esqueceu, Deus, né? Senhor, onde o Senhor está, né? Senhor, eu estou passando, né? E ela só ali entregava, ela jejuava, ela orava, ela contemplava, né? Isso, para mim, é um grande exemplo, né? A profetizando, dentro do que eu li, um grande exemplo, né? De fé, de entrega. É isso para mim. A sede dela por Deus, assim, me encantou muito. Dessa parte que eu acho que falta para nós agirmos como ela agiu, vem uma parte que é muito importante lá no finalzinho que fala assim, e falava do menino Jesus a todos, né? Falava do menino Jesus a todos, continua a frase ali, mas eu acho que é isso que falta na gente também, né? A gente falar mais de Jesus, mas falar não é só falar para os outros, não, é falar para nós mesmos, né? Falar de Jesus, colocar Jesus no nosso dia a dia, colocar Jesus, porque não me sai da minha cabeça que quanto mais a gente estiver falando de Jesus, tentando estar na presença dele, é diferente, não tem como. Eu falo muito, repito muito isso, né? Quando você, por exemplo, está dentro de casa, fazendo alguma coisa, você está no carro, você colocar uma música, mais uma vez eu digo, nada contra nenhum gosto musical. Mas quando você coloca uma música da igreja, né? Geralmente a música da igreja é um trecho da Bíblia, as músicas falam de Jesus, de Maria, tudo voltado para isso, e você está ouvindo isso. E quando não é essa música,
independente do ritmo, pode levar a sua mente para outra coisa completamente diferente. Pode levar, porque tem muitas músicas que levam a isso, né? A coisas que vão ao contrário, vão te afastar de Jesus, vão te levar, te induzir a um pensamento pecaminoso. Então, acho que quanto mais a gente ficar na presença de Jesus, sem nada de exagero, não é dizer que você não vai viver a sua vida normal, mas eu digo que no dia a dia a gente consegue, porque eu acho que é esse detalhe que está fazendo diferença. Quando a gente não consegue encontrar esse equilíbrio, quando a gente não consegue buscar a Jesus e começa a agir, né, de uma forma como se tudo fosse legal, não, tudo fosse maneiro, tá tudo tranquilo, aí a gente acaba, quando vê, já foi, já está longe. Eu acho que tem essa diferença. A gente assistiu um filme que falando sobre isso, que tem o Todo-Poderoso e a volta do Todo que é poderoso, né? Que Deus manda o cara fazer a arca lá no meio da cidade. E no final ele pergunta para Deus se pode fazer a dancinha lá, o Deus faz que ele fica se mexendo assim. Eu falei com a Adriana, Adriana, fiquei emocionado com aquilo assim, que eu falei, eu acho que Deus é mais ou menos isso, sabe? Tem uma hora que Deus é mais ou menos assim. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que quer tudo assim, mas eu acho que dentro do seu jeito, dentro da maneira que você é, ele te ama como você é. Ele quer você do jeito que você é. Então, se você faz a sua dancinha, para ele isso é indiferente. Mexer o ombro, um para cima, outro para baixo, para Deus isso é indiferente. Então, às vezes, a gente tem que tentar equilibrar isso, ter esse equilíbrio, né? Estar junto de Deus como a gente é, não mudar, mas ao mesmo tempo saber o que agrada a Deus, né? E o que vai afastar a gente de Deus. Porque não parece, mas aquilo vai devagarinho. Quando a gente vê, já foi. Então, esse detalhe que Ana fala ali, e falava para todos, né? Então, não só falar para todos, mas também falar para a gente, tentar viver isso cada vez mais. Amém? Amém. Amém. Não falei do jejum e da oração, né? Que é a mesma arma que nós temos para viver hoje. O Papa tem jejum e oração. Era o que a Ana tinha. Né? Ela não fez nada de... Hã? Ela colocava em uso, né, em prática. Sim, sim. Ela não tinha nada de extraordinário, nada de... Era só o jejum e oração. Gente como a gente. Gente como a gente. Desse jeito. É que a própria palavra diz também, né, que quando você entrar em jejum, né, que só Deus saiba do seu jejum, né? Que você deve, quando sair, você deve se arrumar, você deve pentear seu cabelo, você deve estar bem apresentável, tudo mais, alegre e tal. O mundo aí fora não tem que saber que você está jejuando, porque o seu jejum é uma consagração sua para Deus. Provavelmente isso é que transformou Ana em, assim, ela não tinha nada realmente na vida dela de extraordinário, mas talvez isso tenha chamado a atenção. Isso tenha tornado o extraordinário para ela entrar nessa trajetória de Jesus aí, né? Você vê que a Bíblia exatamente não relata o parentesco dela, mas se for puxar, né, ela tem um parentesco com Jesus, né? Então, ela entrar nesse meio ali vai mostrar que as mulheres estão participando da vida de Jesus, né? Com pouco ou com muito. Ana vem dar esse toque ali, né? Lá na frente, talvez o pessoal, a gente venha falar também, a própria Maria Madalena, ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, né? Então, esses pequenos toques. E numa época onde a mulher não tinha, exatamente, não tinha voz nem vez, né? Lá atrás, quem levanta o profeta Gideão, acho que é Gideão, foi Débora, né? Foi Gideão, eu não lembro agora. Mas foi Débora, a oração de Débora, né?
ela quem levantou. Ou seja, uma mulher que estava ali no meio do povo. Ela levantou o povo para guerrear. Então, Ana, ela tem essa entrada aí, um significado vai trazer para a vida de cada um, né? Como você mesmo disse, Emily, você vai olhando as entrelinhas, tentando imaginar alguma coisa, né? Aí nessas entrelinhas é que você vai tirar justamente o ensinamento, né? A fé, né? A dedicação, a entrega, essa coisa toda. É verdade. Você vai puxando aqui, puxando ali. Puxa daqui, puxa dali, aí estica o cabelo de Valéria, né? Você que pus. O povo tem uma necessidade de falar o jejum que está fazendo no período da quaresma, né? O povo adora contar o que está fazendo, gente. Ah, meu Deus, não aguento isso. Nas Eu minhas tô com turmas de bebê na testa. gente. Vou só abrir um parênteses, Emily, que assim, o jejum que eu faço todo ano na quaresma, para mim serviu que eu ouvi um amigo falando isso para mim. E aí isso já tem mais de 10 anos e todo ano eu faço da mesma forma. Aí quando tem alguém que eu vejo que dá a oportunidade de falar, aí eu falo e isso acabou acontecendo com mais 2 pessoas também. Então isso eu acho interessante. E assim, quando a gente faz, exatamente não é não falar, é não se corroer porque não tem. Ou então ficar contando os minutos para chegar, né, o domingo para poder, dependendo do que fez o jejum, sair fazendo pelos 40 dias que ficou sem fazer. Isso também é importante. É assim mesmo. O povo fica contando os dias. Fala para fora. Fica, a Emily falou, né? Fica contando os dias. E aí perde a graça, né? A bênção passa e não se dá conta. Meu Deus. Fica só com o Gilton, né? Perde a graça e fica só com o Gilson, professor. Tá bom, professor. Desse jeito. Carol. Vai lá, Frazão. Ah, Valéria, e você falou o que eu não ouvi? Não Falar. lembro. Você Vou falou. falar, senão a gente leva 2 horas aqui sem falar. Tem que falar. Tô bebendo. Não, beber é água. Agora é hora de você Então, é falar. água mesmo. Bom, Ana era uma viúva, né? Viúva. Então, eu lembrei que tem um estudo sobre a viúva na Bíblia. Já que a gente está falando das mulheres da Bíblia, tem um estudo sobre a viuvez. O que é a viuvez na Bíblia? Eu não sei se já teve alguma mulher que foi viúva que a gente já estudou. Acho que a Ana, assim, específica, é a primeira, né? Mas no Antigo Testamento, a viuvez, a viúva, era uma pessoa solitária. Se a gente encontra em Baruque, no capítulo 4, de 12 até 16. Mas já o versículo 12 fala: ninguém queira mais comigo se alegrar, porque eu agora sou viúva e abandonada. Fiquei desolada por causa dos pecados dos meus filhos, que se desviaram da lei de Deus. Não entenderam os seus mandamentos, não seguiram os mandamentos de Deus, nem entraram pelos trilhos da disciplina e da justiça. Então, ela pede consolação das vizinhas de Sião, né? Lembra do cativeiro de meus filhos, que o Eterno trouxe sobre eles. E
A viúva representa, no Antigo Testamento, mas na Bíblia em geral, uma pessoa que é triste, que é infeliz. Isaías traz isso no capítulo 47, versículo 9. É uma pessoa, é o caso típico da pessoa infeliz. Quer ver uma pessoa triste? Olha a viúva. A viúva é o exemplo, porque o hebraico ele é bem concreto, né? Não fala assim de viuvez, mas ele fala a tristeza é a viúva. A viúva é uma pessoa triste. Deixa eu ver aqui, Isaías, profeta Isaías 47, 9. Pois essas duas coisas chegarão para ti no instante, no mesmo dia, viuvez e perda de filhos. De repente, virão sobre ti por causa das tuas feitiçarias, dos teus inúmeros encantamentos. Então, é um castigo, né? A pessoa é infeliz, porque ficar viúva e sem filho. A viúva é sem marido e sem filho. O traje também da viúva exprime o quê? Luto, morte, né? Gênesis 38, Judite 10:30, tem muitas passagens aqui. A não ser que haja um novo casamento. Senão ela perde a esperança da fecundidade e ela perde também a defesa. Não tinha pessoa que defendesse a viúva. Ela ficava sem defesa e sem esperança de fecundidade, porque é o marido que colaborava para a mulher ter filhos, né? Então, sem o marido, ela não podia ter filhos. Tem três classes de pessoas no Antigo Testamento que Deus tem uma especial proteção. E a gente pode dizer até predileção, que são o órfão, a viúva e... Vocês lembram? O estrangeiro. Pessoa de estrangeiro. Esses três eram os mais frágeis, os mais vulneráveis, e esses três, por eles serem os mais frágeis, é que Deus cuidava mais, Deus protegia mais, porque eles não tinham proteção humana, então dependia só da proteção de Deus. Isso está em Êxodo 22, 20 a 23. Esse vale a pena a gente ler também. Êxodo 20, 22, de 20 a 23. Não maltrates o migrante, nem oprimas, porque vocês foram migrantes na terra do Egito. Não humilharás a viúva ou órfã. Se vocês humilharem e a viúva ou órfão clamarem por mim, eu prontamente ouvirei o seu clamor, e minha ira se inflamará. E eu vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão também viúvas e vossos filhos órfãos, né? Aqui, embora a linguagem seja um pouco forte, né, mas para a gente entender, se eles não têm quem defenda, Deus defende eles. E a oração deles para Deus, ela é muito importante. Então, aí a gente já começa a pensar em Ana, a oração de Ana, né? Era viúva, então Deus prontamente ouve o clamor de Ana, né? Depois a gente vai chegar nela, assim. Mas, assim, só para a gente começar a entender que a oração de quem é, né, frágil, vulnerável, quem não tinha outro apoio, Deus, então, ouve muito mais, ouve prontamente, né? Os ouvidos de Deus estão mais propícios a escutar quando há essa situação de fragilidade, né? Como a gente vê mesmo. Êxodo 22, de 20 a 23.
Depois a gente tem também a mesma passagem de Deuteronômio 14, 24 e Deuteronômio 10. Deus, então, ouve o lamento, né? A gente tem o Salmo 35, tem muitas passagens aqui que fala da viúva. Deus é o defensor e o vingador, né? Salmo 94. Ai dos que abusam de sua fraqueza. O profeta Isaías fala que tem pessoas que abusam da fraqueza da viúva. E Deus fala, ai daqueles que abusam, que exploram, que abusam da fraqueza. E aí a gente vê Jesus, e tem também, né? Jesus é Deus, ele tem um carinho, uma predileção especial pelas viúvas. A gente vê a história de Elias, né? Que o filho da viúva morre, e o profeta Elias, ele dá a vida para o filho da viúva que morreu. E Jesus, igual o profeta, fez igual. Ele viu a viúva no caminho, né? E o filho dela, então, se o filho dela morreu, a viúva não tinha mais ninguém. E Jesus vai lá, e eu acho que é uma das poucas cenas do Evangelho onde Jesus toma a iniciativa, ele que vai. A gente vai encontrar Lucas 7. Lucas 7. De 11 a 15. 11 a 15. Jesus foi a uma cidade chamada Naim e acompanhava os discípulos uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando o morto, o filho único cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia junto. Quando o Senhor viu, ele encheu-se de compaixão e falou, não chores. Então, a iniciativa, quem vai ao encontro é Jesus. Ele viu e teve compaixão. Às vezes, as pessoas doentes que vão, né? Senhor, cura, tal. Aqui, Jesus que vai ao encontro. Jesus que vê, Jesus que tem compaixão. E quando aproximou, toca o caixão. E ordena, jovem, levanta-te. Né? E o jovem que tinha morrido, filho único da viúva, sentou-se e começou a falar. E Jesus, então, entrega para a mãe. Jesus que entrega o jovem para a mãe. Então, por quê? Porque a viuvez, os ouvidos de Deus se abrem a uma situação de fragilidade, principalmente a viuvez. Não tinha defesa. E Jesus mostra isso, né? Jesus que toma iniciativa. Depois, quem é a viúva? A grande viúva do Evangelho é Maria. Maria é a viúva. Maria, Jesus, então, não quer que ela fique sozinha, né? Porque Jesus é o filho único, morreu. Antes de morrer, o que Jesus faz? Para não deixar a mãe sozinha, então, eis aí, filho, eis aí a tua mãe. E Jesus entrega a própria mãe aos cuidados de João. Porque Maria era viúva, mas tinha Jesus. Aí quando Jesus, então, morre, entrega sua mãe ao discípulo amado, a João. Então, Jesus confia João, né, como filho, aos cuidados de Maria. E fala o Evangelho, a partir daquele dia, João recebe Maria na sua casa. Né? Depois a gente sabe que eles vão morar lá em Éfeso, Ásia Menor, tem a casa lá de Maria e tal. Eles não param ali, né? Mas a comunidade de Atos dos Apóstolos, né, sempre preocupada em atender, preocupada por causa das viúvas, né? Atender as necessidades das viúvas. A comunidade cheia do Espírito Santo está em Atos 6. E quando as viúvas não tinham mais família,
era a comunidade que era responsável por elas. Está lá em Tiago 1, 27, essa realidade também. Agora, no final de Atos, a gente vê um carinho especial pela viuvez, por exemplo, de Judite. Aqui entra a profetisa Ana, porque é uma espécie de viuvez que é consagrada a Deus, né? Aliás, a Judite, né? Aí a gente lembra a história, realmente, tem a história lá da Judite, que era uma viúva. Lembra? A gente já estudou, né? Judite, que era a viúva, né? E a gente tem a profetisa Ana, que é a mulher de hoje, que ela consagrou a viuvez a Deus na oração e na penitência, né? No jejum. São Paulo, para evitar os perigos vamos dizer assim, ele fala do fogo, né? Quando a pessoa não consegue viver sozinha e sente, né? Tal, né? Então, ele fala, é melhor que se case, né? Então, Paulo, na 1 Coríntios 7, fala, se sente, né? Calor, então é melhor que se case, né? Do que depois cair no pecado, né? E o Paulo fala, se a viúva, né, até dá conselho, se a viúva for jovem, é melhor até que se case, né, para evitar, né, problema na comunidade, então melhor que se case, né? Mas a viuvez para Paulo é melhor, né? O estado de consagração a Deus é melhor. Aí, para evitar o pecado maior, então, ele fala, casa, mas se conseguir ser viúva, né, em estado de graça e tal, continua. É melhor assim, né? O conselho de Paulo. E assim como a virgindade, a viuvez é um ideal espiritual, porque é um estado que se abre para a ação de Deus e também para o serviço. Quer dizer, a pessoa está mais aberta à ação de Deus e mais aberta, mais livre para servir. Lógico, a gente sabe, né? Quando tem família, tem que cuidar dos filhos, esposa, marido. E quando a pessoa é sozinha, consegue servir, né, livremente, servir mais o próximo e serve mais a Deus. O que a gente teria mais a falar? Tá. Hoje, nós, por providência de Deus, a gente está fazendo meditações sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a família, né? Ele deu essas catequeses em 2015. E a gente estava meditando sobre os avós. E hoje a gente meditou, ontem e hoje foi sobre os avós. E o Papa Francisco, catequese, essa foi no dia 11 de março de 2015, ele coloca como exemplo de avós dois personagens, né? O Simeão, e aqui ele fala do Simeão, que é o poeta da oração, que quando ele encontra Jesus, ele tem aquele hino, né, que a gente canta todo dia nas completas. Gilson sabe que ele coloca a oração das completas todo dia aí pra gente. E é um poeta da oração. O Papa chama o Simeão, o poeta da oração. E o Papa, outro exemplo que o Papa mostra para nós de avó, é a Ana, né?
já vou no sentido de pessoa de idade, né? Que a gente precisa copiar o exemplo deles. E é interessante que o Papa fala que Ana foi a primeira pregadora de Jesus. Quem primeiro pregou sobre Jesus não foi São Pedro, não foi Maria Madalena, né, a primeira que viu ressuscitado, não foi nenhum discípulo, apóstolo. A primeira pregadora de Jesus, né, não foi nem Maria. Maria gostava de guardar as coisas no coração, não de ficar lá. Mas a Ana foi a primeira pregadora de Jesus. Interessante. Lucas 2:38. Por quê? Porque ela falava de Jesus a todos que em Jerusalém esperavam a libertação. Foi a primeira que falou. E aí eu fiquei, nossa, interessante, que a primeira pregadora tinha 84 anos. É uma das mais velhas do Evangelho e foi a que primeiro pregou sobre Jesus. Não foi jovem, não foi nada, foi Ana, né? Aquela que primeiro pregava sobre Jesus. Enfim, tem outras coisas bonitas que o Papa falou, outras coisas bonitas, né? Que o estado de ancião, às vezes, tem muito a ensinar para a gente, principalmente a saber esperar e a rezar, né? Ele coloca esses dois verbos muito fortes, assim. E a pessoa que tem idade sabe esperar e sabe rezar. E quando encontra Jesus, encontra uma nova força, né? Então, é isso, né? A velhice, né? O Papa fala, é uma vocação também, né? A gente tem que dar importância. Mas eu queria focar na Ana, né? Que foi a primeira que pregou sobre Jesus. E Maria foi viúva também, né? Ela experimentou o que sentir assim essa falta de defesa, de alguém que cuide, do marido que sustente. Lógico que ela teve depois Jesus, e depois não faltou, porque Jesus deu João para ela. Mas ela também experimentou essa fragilidade da vida. Até isso Nossa Senhora experimentou, né? O estado de viuvez, que é um estado de fragilidade, de vulnerabilidade, de dificuldades também, né? E era um pouquinho isso, né? Foi meio estudo, meio partilha, né? Mas é isso que a gente queria partilhar. E por acaso, né? A gente falei, uai, mas parece que hoje é a Ana. Ah, então de manhã a gente já refletiu sobre Ana. Então foi interessante isso. Muito bom. E todas as mulheres vão cair em Maria, né? Então hoje não poderia ser diferente. Olha o cântico de Simeão Gilson colocando aí, né? O poeta da oração, segundo o Papa Francisco. Posso falar? Alguém está na fila aí? Alguém levantou a mão? Eu só vou falar que quando eu comecei a rezar a liturgia das horas, eu tinha medo de rezar esse cântico. Por quê? Deixa aí agora você. Ah, meu Deus, eu posso morrer não, senhor. Pera um cadinho. Que garota boba. Agora pode falar, Gilson. Alguém está na fila aí para falar depois do Frazão? Não, né? Bom, eu vou me ater no versículo 37, onde fala... 37. Servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Então, a viúva, a profetisa Ana, né, a viúva Ana, ela servia a Deus noite e dia em jejuns e oração. Como isso é um testemunho para nós, né? Hoje em dia, quanto mais perto de Deus estarmos,
é melhor. Consequência disso, a gente vai falar para qualquer pessoa que passe por nós, passe pela nossa vida, sobre a grandiosidade de Jesus, o libertador Jesus. Né? Então, como é importante estar íntimo de Deus. Então, essa experiência que Ana fazia, né, no templo, trazendo para os dias atuais, para os nossos dias, né, é um exemplo muito grande para nós. Esforçarmos para estar no templo, servindo a Deus, dia e noite em jejuns e orações. É claro que nós hoje temos os nossos trabalhos, nossos afazeres, mas como é importante reservar um tempo. Então, é sobre esses dois momentos, né? Onde a Ana servia a Deus no templo, né? Que me chamou a atenção, e louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles em Jerusalém, que em Jerusalém esperavam a libertação. Então, quantas pessoas que passam pela nossa vida e à espera de uma libertação, né? Hoje em dia, o mundo, né, tá tão assim necessitado de libertação, né? E nós que conhecemos a Deus, que vamos à missa todos os domingos, fazemos de tudo para estar na presença de Deus, às vezes a gente talvez deixa a desejar, né, esse falar de Jesus, transmitir Jesus para as pessoas. Então, esse exemplo de Ana, para mim, foi muito atual, né? Nós precisamos nos encher de Deus para falar para as pessoas. De Deus, obviamente, de Jesus e do Espírito Santo. E é claro que é o Espírito Santo que nos move, né, a dar esse primeiro passo, né? E eu creio que Deus está nos aguardando, né? Ele nos aguarda para que nós tenhamos um momento de adorá-lo, né? Primeiro, que faz bem a nós mesmos, né? Segundo, as pessoas que passam pela nossa vida, nós temos algo a dar. E nada melhor do que dar Deus, dar Jesus, né, para as pessoas. Foi isso que me chamou a atenção em Ana. Amém? Amém. Amém. Então, Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, ficamos agradecidos pelo ensino de hoje, pela participação que todos tiveram em nossa partida. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais e mais a dedicação, a entrega, o despojar-se, como Ana fez integralmente a Ti. Que nossa vida seja assim diariamente, sem querer nem mais nem menos, Senhor, a cada dia um pouquinho. Faça com que consigamos também passar tudo isso pelo mundo afora, para que atinjamos cada vez mais e mais pessoas, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Lembrando que o melhor caminho para chegarmos até Ti, por nossa mãe. Todas as mulheres da Bíblia nos levam à nossa mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito